Hoje eu me digo um artista interessado pela infância, porque eu acho que o trabalho encontrou esse público e porque eu acho que eu encontrei nesse público um desejo, uma curiosidade, uma abertura, uma experimentação que, que me faz que me faz ter vontade de criar. Eu acho que é isso, assim. Me faz ter vontade de criar, me faz ter vontade de conversar, me faz ter vontade de dialogar. Existe um preconceito muito enraizado de que arte para criança é menor, é simplista, é superficial. E eu comecei a pensar sobre isso em mim e falar assim, por que eu não estou apresentando essa peça às 4 da tarde? Por que eu não pensei que as crianças poderiam ser meu público desse espetáculo? Por que eu não estou me dizendo produtor de peças e coisas para a criança? E eu comecei a me questionar assim muito internamente e comecei a achar isso um grave problema em mim. E aí eu comecei a anunciar para o mundo e falar, essa peça é para criança. O meu modo de pensar arte para criança, e eu acho que a gente está no mesmo time aqui, é de entender que, do mesmo jeito que a gente cria uma peça para adultos, a gente cria uma peça para crianças, com os pensamentos de complexidade, de articulação dramatúrgica, de proposição, de experimentação, de risco, né? E eu acho que isso me motivou porque eu entendi que esse público das crianças estava interessado por isso. Estou há 40 anos com as crianças e elas são os meus melhores enigmas até hoje, sabe? E em relação às criações do Lagartixa, a gente tem uma prática, porque a gente trabalha em espaço público, a gente não ensaia em sala fechada para apresentar no espaço público. Então, todo o nosso processo é em espaço público. Então, sempre durante o nosso processo de criação, as crianças estão atravessando o processo o tempo inteiro, né? Porque a gente trabalhou numa praça, nós fizemos o Varal de Nuvens numa praça, ficamos 2 anos dentro de uma praça, então as crianças estavam ali transitando o tempo inteiro em relação... Então, é uma obra que é muito viva em relação com as crianças, né? E, né, tem esse lugar da dança que eu fico pensando que a gente luta tanto para uma afirmação da dança como campo de conhecimento, né? Como um campo específico que tem suas questões, que traz um tipo de produção muito específica e complexa dentro do seu próprio campo, mas ao mesmo tempo a gente fica criando relações diretas com outros campos e fazendo desse campo. Então é um trabalho, eu acho, assim, em várias vias ao mesmo tempo. Eu ia dizer em duas, mas nem em duas, né? São em várias vias ao mesmo tempo, que é de afirmação de um campo, mas ao mesmo tempo de transbordamento desse campo, né? De tentar fazer com que esse campo transborde, a gente pense dança, coreografia a partir de outras configurações, de outras lógicas, de outras colaborações, né, e tal. Então a gente criou uma caixinha que chama Pequena Coleção de Insignificâncias. Nessa caixa vem várias cartas com poemas que são bem curtinhos, de frases curtinhas, que a criança pode destacar coisas, então ela pode, entre aspas, ir destruindo o livro, ou pelo menos recortando o livro em pedaços. Embaixo, na caixinha, tem outras 3 caixinhas. Uma caixinha que a gente chama de colhedor de singelezas, que é onde a criança guarda o que ela destaca, e também outras coisas que ela deseja colecionar. Uma outra caixinha que a gente chama de guardador de imensidões, que é uma caixinha que tem um furo onde a criança pode contar coisas que ela gostaria de guardar, né? Então, é uma caixinha de segredos, de sussurros, que fica também na mesma caixa. E, por último, vem o que a gente chama de aguçador de sentidos, que são vários cardzinhos, como se fossem aqueles cards dos antigos passarinhos das feiras. E cada card tem uma instrução ou um desejo que pode ser realizado pela criança. Então, por exemplo, um aqui que eu tirei agora só para conversar, que é: converse com uma palavra sobre as letras que ela não conhece.
Então, são modos de engajar a criança em atividades com o próprio livro ou com as pessoas que estão ao redor dela, ou com a casa, e pensar essas atividades como pequenas coreografias que ela pode fazer diariamente, semanalmente, uma vez, fazer várias, fazer uma. Então, são jeitos de pensar como é que o livro funciona como um modo de acionar movimento, né? Físico, literal, na criança mesmo, na leitora que está movendo esse livro, mas também como é que ela aciona movimentos que são, de algum jeito, metafóricos, que a gente pode dizer, ou conceituais, etc., mas que é de como é que a criança pensa a ideia de o que é movimento, o que é corpo, o que é dança, né? E o que pode ser. Mais legal essa pergunta, eu acho, do que o que é, né? O que pode ser corpo, o que pode ser dança, o que pode ser coreografia. Então, o Coreografias de Papel está interessado nessas perguntas, assim, como é que a gente cria livros que possam chegar nas crianças e acionar essas perguntas, assim. Tanto o Mapas para Dançar em Muitos Lugares, como o e-book, né, que está lá no site, que chama Ir Além, todos eles são partituras, que é um livro que é construído a partir das partituras da própria performance, né? Então, assim, trazendo também esse meu lado de ter trabalhado com educação, trabalho com educadores há muito tempo também, de como começar a criar matérias, de que tanto o adulto como a criança possam interagir a partir da própria performance, né? Porque as partituras, elas são abertas, né? Elas têm ali uma estrutura, mas elas são abertas, e elas são todas criadas a partir de algumas perguntas e dessa narrativa em relação ao espaço, ao tempo, enfim, todas. Então, eu fui criando o Mapas, né, que foi o primeiro, todo em cima do poema Cinéticos, né, e trazendo essas provocações para as crianças e principalmente para os educadores, que é possível dançar em muitos lugares, né? Que não precisa estar trancado numa sala de aula para dançar. Você pode dançar no banco da praça, você pode dançar na calçada, você pode dançar no meio-fio, você pode dançar em cima da árvore, né? Então, é como trazer, provocar esse olhar, né? Para o mundo, onde a gente pode dançar no mundo, né? E não só nesse lugar formatado, né? Quadrado, fechado, de uma sala de aula. Não que a sala de aula também não se transforme em mundos, porque ela também se transforma, mas de como que a dança ela pode estar em muitos lugares, né? Então, por isso que chama Mapas para Dançar em Muitos Lugares. Eu achei muito bonito, até anotei aqui, né? Que é a sua maneira de dar aula. Eu acho isso uma coisa muito, muito, muito especial, né? Porque pensando, vou puxar um pouco um assunto que, assim, se é a minha maneira de dar aula, qual é a sua maneira de dançar, né? Pensando para esse corpo de uma criança que já tem uma história, que vem de um lugar, que tem uma cultura familiar, social, enfim, muitas coisas, né? Então, quando a gente olha para um corpo de uma criança, a gente tem que ver tudo isso, né? E não me projetar e fazer com que ela seja a minha projeção, né? Eu acho que esse é o grande problema do ensino da dança. Eu acho esse um grande problemão. Eu acho o grande problemão que é quando não se vê quem é esse corpo, não se vê quem é essa pessoinha, essa pessoa que está ali na aula, né? E de que a criança, ela depõe o tempo todo com o corpo, né? Muito mais do que com a sua própria fala. Então, ela está o tempo inteiro depondo. E eu acho que isso é uma conexão muito forte até com o próprio pensamento da dança contemporânea, pensando no depoimento, pensando na contemporaneidade, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu faço, né? E eu, nas minhas aulas, que foram durante muitos anos, e por terem sido muitos anos, eu pude ver a transformação dos corpos também, né?
de como, quando eu comecei a dar aula, não tinha celular, não tinha computador, né? Então, eram outros corpos, né? E quando eu saí da sala de aula, do ambiente quadrado e fui para outro lugar, já eram outros corpos, né? Eram corpos que traziam seus depoimentos, como também já manejavam questões midiáticas, né? E que a gente não pode desconsiderar isso. Então, eu vejo, assim, dentro da minha formação, porque eu tenho uma história com a dança que me faz muito... que se cria esse valor da observação, né? Eu acho que dança é observar. Quando eu era criança, eu sou filha de uma bailarina também, e quando eu era pequena, minha mãe não tinha onde me deixar, então eu, desde pequenininha, eu assistia às aulas da Maria Duschenes. Então, a minha memória com a dança, e que eu trago muito isso forte para as minhas aulas, é a observação também, né? Então, de como a criança observa a outra dançando, como ela se conecta, como ela constrói essa relação dela com o corpo dela, como ela percebe que ela cria espaços, ela cria tempos, ela cria pausas, ela cria tensões com o próprio corpo, né? A partir de proposições, a partir de várias coisas que a gente vai trabalhando em aula. Então, eu vejo que a grande questão da dança de procedimentos é como tratar esse corpo. Tem uma coisa que para mim é muito forte: antes da dança existe um corpo. E esse corpo tem histórias e tudo. Então, como um professor de dança, como ele é responsável, né? Nesse lugar, que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que também muitas pessoas deixaram de dançar por questões traumáticas até. E isso é real, isso não é carochinha, isso é realidade, né? De maus tratos, de questões preconceituosas, de criança negra que não faz balé clássico, né? Tudo isso é uma realidade da dança e que não pode se tapar os olhos a elas. Então, eu vejo muito isso e eu trabalho muito isso. Eu fui uma pessoa que eu tive a sorte de trabalhar com várias classes sociais, desde crianças assim, em terrenão mesmo, numa favela em Osasco, de ficar 2 anos lá na terra, até crianças da Hebraica, que era o PIB do Brasil quase, né? Então, por poder ter tido essa oportunidade, eu entendo um pouco essa questão da cultura e do corpo, e do respeito e da ética que um professor tem que ter em relação ao corpo do seu aluno. A gente fala assim, produzir para a criança, parece que é uma só, né? É. As crianças, as infâncias são muito diferentes, né? Como nós temos adultos muito diferentes, infâncias muito distintas, crianças muito diferentes. O que a gente considera criança hoje é muito diferente do que a gente considerava há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. O conceito do que é ser criança, ele está em constante formação, ele está em constante construção. A gente está dizendo o que é ser criança e o que é ser adulto hoje o tempo todo. A gente está criando essa ficção. A gente está forjando essa ideia do que é ser adulto e de que é ser criança o tempo todo, nas nossas práticas, nas nossas coreografias, nas nossas aulas. Então, eu acho importantíssimo esse lugar de pensar uma ética como prática, de pensar uma ética como coreografia, né? Porque é muito fácil, não só com a criança, com todo mundo, mas com a criança ainda mais, eu sinto, é muito fácil cair num lugar colonizador. A dança, que é esse campo que se diz interessado pelo movimento, seria supostamente o campo muito incrível para pensar a diferença, né? Para acolher a diferença, para escutar a diferença, para escutar o movimento, porque o movimento é diferença, né? Basicamente é isso, o movimento é diferença, porque a gente, para se mover, precisa gerar diferença. Mas, às vezes, há de haver um ensino específico de balé clássico que faça uma escuta específica daquelas crianças
que não deseja um ideal de corpo, um ideal de dança, um único modelo, que pode ser muito interessante. Agora, a gente pode voltar aqui para uma dança que se diz super livre e achar assim práticas pedagógicas e práticas criativas super classistas, racistas, misóginas, porque também escuta, porque está gerando um ideal de corpo, de dança, de infância, que aí a prática ética dessa dança é super problemática. Então, eu acho que não é sobre, né, eu não gosto dessa palavra, mas não é sobre estilos de dança. Exatamente. A criança vai se sentir convidada a estar naquele espaço, a dançar, a partir do momento que ela se sentir acolhida no desejo dela de movimento, né? Então, eu preciso, quando a gente fala sobre esse lugar de manter essa liberdade, é de manter a escuta e a abertura para que a criança tenha a possibilidade de estar ali movendo os seus próprios desejos, porque se for para mover o meu desejo aí, de professor, do que eu acho que a criança tem que aprender, do que eu acho que ela deve fazer, do que eu acho que todo mundo tem que atingir, aí a gente começa a se questionar mesmo, porque realmente a gente está produzindo uma dança que, na verdade, será que está mesmo interessada pelo movimento? Porque senão a gente está numa dança interessada por outras coisas, que não são exatamente movimento. E se eu estou dando aula para criança, eu não estou pensando se ela vai, eu não estou desejando que ela seja uma grande bailarina. Se ela quiser, é a escolha da vida dela, não sou eu que vai decidir isso. E que dança ela vai fazer, né? Que dança ela vai fazer, entendeu? Que ela faz hoje, que ela vai fazer daqui a 20 anos, sei lá. Então, agora, a minha responsabilidade, a minha ética é com a presentificação do que eu estou me relacionando com ela, tendo a dança como essa nossa troca, né? Do que é dança. Eu lembro que uma vez uma aluna minha, pequenininha, maravilhosa, tinha uns 5 anos, todos dançando. Ela parou, sentou do meu lado, ficou um tempo olhando, e ela falou: "Poxa, Uxa, na dança a gente pode ser tudo, né? Caixa, borboleta, pano." Eu falei: "Exatamente." Olha a percepção dela de ver que aquele corpo pode ser muitas coisas. Então, é a minha forma de coreografar, escrevendo poesias, né? Trabalhando com a estrutura de jogo. A gente fez um trabalho muito forte com a Fernanda Eugênio, do ENT, e que trouxe ali um outro vetor de possibilidades de jogo, né? E da coreografia do jogo, enfim. Parcerias são sempre muitas, mas eu acho que a fundamental ainda é a da criança. Tem uma oficina que a gente ministra há um tempo, já agora, que a gente chama de oficina de superpoderes, que é onde a gente ministra em algumas configurações diferentes, que é para grupos de crianças, mas também para grupos de famílias, que eu acho, para mim, Maravilhoso. a configuração mais assim, interessante, que eu acho. Não é que as outras não são, mas é que eu acho que é a que pega, assim, que é a criança e acompanhantes, que não necessariamente são família, mas às vezes são tio, tia, amigo, tal, que é essa mistura na sala entre adultos e crianças. E eu sinto que esse é um processo que me alimenta muito. Eu gosto assim de fazer essas oficinas enquanto estou criando peças, enquanto estou fazendo coisas, porque elas me alimentam muito, assim, essas relações com a criança, que eu acho que é isso que o Ucha está falando, né? Essa relação direta com as crianças, elas são muito fortes, assim. Que quando eu comecei a dar aula para criança, o Klaus falou uma coisa para mim que foi fundamental, né? E que trago, assim, que eu falei: "Klaus, as crianças querem ficar dançando de tutu. Elas querem vir de..." Ele falou: "Ué, qual é o problema? Põe a saia." E aí, o que eu fiz? Eu mandei fazer milhões de saias de piló coloridas
que ficavam no estúdio. Então, elas viravam peruca, pata, braço, roupas. Então, assim, por que brigar? Né? Então, essa minha formação, né, que é um pouco esse diálogo do moderno com o contemporâneo, acho que me trouxe um outro jeito de ver o corpo, ver a dança, me sentir dança. E eu tirei aqui, ó, 3, que eu falei assim, vou fazer isso para finalizar. Eu tirei 3 cards para deixar para a gente finalizar do livro, do Pequena Coleção de Significâncias. Que 3 coisas que, se vocês quiserem fazer depois que a live acabar, quem estiver vendo aí em casa, 3 possibilidades para você fazer depois da live acabar. Uma é: abra lentamente a boca e sinta o mundo entrando. Essa é uma. A outra é: capture um instante. Possibilidade. E a outra, a última: conte um segredo para sua mão fechada e abra a mão para vê-lo desaparecer.